Neste vídeo, nós vamos dar sequência ao capítulo 6, o sexto selos que ficou para ser aberto, no verso 12. Então, quem não acompanhou o vídeo passado, pode se inscrever no canal e pegar o capítulo anterior, o vídeo anterior no capítulo 6, tá? Que vai dizer. Então, vamos dar sequência. No verso 12, né? João viu abrir o sexto selo e houve um grande tremor de terra, e o sol se tornou negro como silício e a lua como sangue. No verso 13, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como uma figueira que despenca os figos verdes, abalada por um vento forte. Assim foi comparado. E para entendermos o Novo Testamento, sempre vemos que foi previsto no Antigo Testamento. No livro de Isaías, no capítulo 13, já menciona que ia acontecer esse período, a queda das estrelas, o sol e a lua que não ia dar a luz. Isso já aconteceu, né? Foi no ano de 1755 que houve um grande tremor de terra que se estendeu pela maior parte da Europa, da África, da América do Norte, a Groenlândia, Índias Ocidentais, Ilha da Madeira, Noruega, Suécia, Grã-Bretanha, Irlanda. Foi mais ou menos 10 milhões de quilômetros quadrados. E aí tem um registro desses acontecimentos na história. E eu vou citar para vocês o que aconteceu naquela época. Grande parte da Argélia foi destruída, uma aldeia de 8 a 10 mil pessoas perto de Marrocos foi tragada, emergiu cidades da costa da Espanha e da África. E em Portugal foi o maior, né? Em Cádiz, a ressaca alcançou 20 metros. Montanhas foram sacudidas, algumas abriram cumes e se rasgaram, e viu-se chamas dessas. Em Lisboa, ouviu-se um som de trovão por 6 minutos e pereceram 66 mil pessoas. O mar se retirou e voltou. Voltou com nível 12 metros acima do nível normal. O cais se afundou com todo o povo que estava lá e nunca mais se viu os cadáveres. As igrejas, os conventos, os edifícios caíram e um quarto das casas também foram caídas, né? 2 horas depois, houve incêndios em diversos quarteirões e se alastrou por 3 dias, deixando a cidade desolada, perto de 90 mil mortes, né? E foi assim esse evento. Agora vamos falar do escurecimento do Sol e da Lua, que veio na Inglaterra em 1780. Pela manhã, o Sol surgiu, mas depois ele se fechou, houve relâmpagos, trovões, caiu um pequeno aguaceiro e 9 horas da manhã começou a nuvem ficar bronzeada e logo depois veio uma nuvem pesada, negra, que se espalhou por todo o céu como se fosse uma noite. E os trabalhadores tiveram que parar, as escolas também, os animais voltaram para se recolher como se fosse uma noite. E antes que deveria escurecer à noite, 2 horas antes, o sol reapareceu e depois sumiu. E a lua, que estava em lua cheia nessa época, ela não apareceu. E assim foi aquele evento que se chamou o Dia Escuro na história. E a queda das estrelas aconteceu em outro lugar, em 1833, em Nova York,
foi de madrugada e o povo se acordou é, despertando com aquelas estrelas candentes, né? Um astrônomo francês, ele comparou como se fosse uma tempestade de neve, de tanto que caía as estrelas. Estimavam-se de 100 mil a 200 mil estrelas caindo. E os índios americanos registraram esse evento em seu calendário como o dia cheio de estrela, tempestades de estrela. E assim foi essas profecias. Vamos dar sequência. No verso 14 ao 17, o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. E os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, os escravos, todo ser livre começou a se esconder nas cavernas, nos penhascos, dizendo para os rochedos: cai sobre nós, porque nós temos que esconder da face da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia deles, e quem pode se sustentar? Né? Assim, essa profecia, só que ainda não se cumpriu. Então, nós estamos vivendo essa época antes de cumprir esse evento. Então, nós vamos ver que esse evento não se concretizou e assim termina esse capítulo 6. E nós vamos passar para o capítulo 7. No verso 1, depois disto, eu vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, e nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. O simbolismo desses 4 cantos da terra são os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. O vento é símbolo de guerra. Deus está retendo essa destruição que ainda não aconteceu, ele está retendo no nosso planeta. O símbolo de vento é guerra, né? Vamos ver por que nós sabemos, porque tudo isso é símbolo, né? Lá no Antigo Testamento, no livro de Jeremias, capítulo 49, de 35 a 37, o profeta Jeremias disse: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu quebrarei o arco de Elião, no princípio do reinado de Zedequias, o rei de Judá, dizendo: trarei sob Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu e os espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá país onde venham refugiar os fugitivos de Elão. Farei tremer diante dos seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte, e farei vir sobre os elanitas o mal, o abisume da minha ira, e enviarei a eles a espada, até que venha consumi-los. Profetizando assim a destruição dessa cidade, né? O vento era a destruição. Outra passagem que fala sobre ventos é no capítulo 51 do próprio Jeremias. Ele profetizou a destruição de Babilônia contra os que habitam e em Labe-Camai. Enviarei padejadores, que quer dizer que revolve com pá, contra a Babilônia, e padejarão e despojarão a terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. Então, mais uma guerra, uma destruição que houve profetizada.
Então, não há guerra ou calamidade se Deus não permitir. Neste momento, do verso 1, Deus está retendo esses ventos, né? Do capítulo 7. Vamos ver por quê. No verso 2 e 3 do capítulo 7, ele viu outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, e dizendo, né, esse anjo que veio do nascente do sol para selar, ele disse: não danifiqueis a terra, o mar e as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, para proteger o seu povo da destruição que virá. Então, Deus vai selar o seu povo. Vamos ver o que é esse selo, né? Há vários selos na Bíblia, várias símbolos de selo. Mas o que a gente vai ver é que um deles, que era a circuncisão, né, que registrava aquilo, era o selo de Deus, do Deus de Israel, né? Mas ele deixou de ser esse selo, porque Jesus passou para os outros povos também ser o povo dele, se obedecesse os ensinamentos, né, de Deus. Assim disse lá no apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, 19. Ele diz assim: a circuncisão em si não é nada, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. E foi dado a todos os povos do mundo fazer parte do povo de Deus, né? Vamos ver no verso 4 até o verso 8. Então ele viu o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. E aí ele cita todas as tribos de Israel, né? Ruben, Gade, Asser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José, Benjamim. Mas, como é símbolo? Porque essas tribos já não existem mais. Então, é símbolo. E nós vamos descobrir esse símbolo no Apocalipse 14, menciona esses 144.000, que eles estavam junto ao Cordeiro, na sua fronte estava escrito o seu nome e o nome do seu pai. E eles aprenderam um novo cântico que ninguém podia aprender. Suas características estão no verso 4. Eles não se macularam com mulheres porque são castos. Isso aqui é também símbolo. Nós já estudamos símbolo de mulher, que é a igreja, né? Então, símbolos que eles não se misturaram com outras doutrinas, porque eles são castos, é a pureza de doutrina, de mandamento. Eles seguem o Cordeiro, diz aqui, por onde quer que vá. Então, a gente sabe que eles são cristãos, é o novo Israel, e estão nos últimos momentos da terra. E estarão aqui nos últimos momentos, que é o momento que a gente está passando. E eles precisam ser selados para não participar da destruição da terra. Aqui tem um símbolo, símbolo de 12 tribos de Israel, que são, e os descendentes das 12 tribos, dos 12 apóstolos, Antigo e Novo Testamento se juntando, 12 vezes 12 dá 144. E agora vamos ver que selo é este que está na fronte, né? Que eles vão receber. Vamos ter que voltar para o Antigo Testamento e descobrir esses selos, né? Lá no livro de Isaías 8:16 diz assim: liga o testamento, sela a lei entre os meus discípulos.
Então, o selo são as leis, né? Não é os mandamentos que existe atualmente, que é modificado pelo homem. A lei de Deus, ela é eterna, tá? Por isso que diz que eles são castos, são puros, conservam a lei de Deus, que está escrito lá no livro de Êxodo 20. No livro de Jó também diz, Jó 33:16, diz assim: Então revela ao ouvido dos homens e lhes sela a sua instrução. Então, olha, o selo dos mandamentos, né, de Deus. No Êxodo 31:16 diz: Guardarão, pois, os sábados, os filhos de Israel, celebrando nas suas gerações por aliança perpétua. Né? Então, a aliança é um pacto, é o selo. Né? Como vivemos na época do Novo Testamento, as 12 tribos de Israel, né, que não existe, o caminho, então, está para o novo Israel, né? Os selos, ser selados. Né? Aí, Jeremias, lá também, Jeremias 5,4 diz assim: Eu, porém, disse: deveras estes são pobres, loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, nem o juízo do seu Deus. Então, ele chamando as pessoas de pobre, loucas, porque não conhecem o caminho de Deus, né? O caminho do Senhor foram, vão ser sempre os mandamentos, né? O livro de Ezequiel 20:12 diz assim: E também lhe deis o meu sábado, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Também fala dos mandamentos, e em especial o sábado, que vai fazer a diferença nos últimos dias, porque vai ter mudanças de leis, sabe? E a gente não pode seguir a mudança dos homens, tem que seguir o que Deus fala, né? O cristão deve guardar o sábado que está na lei de Deus. Vamos ver nos outros capítulos que quem guarda outro dia, o dia não está selado. Ele não vai ser selado. Então vai ter uma consequência que será dito no capítulo seguinte do Apocalipse, que vamos passar. Então, o Êxodo 35:2 diz assim: 6 dias trabalharás, mas o 7º dia vos será santo, o sábado de repouso ao Senhor. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho morrerá. Então, esse é o juízo de Deus nos últimos dias, tá? Que vai vir a destruição, né? Então, muita gente diz assim: mas ninguém morreu. Porque ainda vai ter essa parte da história, né? Então, ainda vai se cumprir. No livro de Isaías 66:23 diz: E será que desde uma lua nova até a outra, de um sábado até o outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Então, são mandamentos perpétuos. Lá no céu vamos guardar, na nova terra vamos guardar esses mandamentos. Guardai-o, pois, lá no livro de Deuteronômio 4:6. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e vosso entendimento perante os olhos do povo, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida. Esta é a sabedoria de Deus, né? Então, todos aqueles que querem ser sábios, como Deus, vai ter que cumprir os mandamentos que Deus faz, né? Continuando, capítulo 7, versos 9 e 10,
Depois destas coisas, eis que vi uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé, diante do trono, João viu, e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas na mão, e clamavam com grande voz ao vosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Muitos serão salvos, né? Vindo de outras tribos, mas estavam com vestiduras brancas, que é símbolo do sangue de Cristo, que lavaram suas vestes com o sangue de Cristo, aceitaram a Cristo. Então João viu este povo no céu louvando a Deus. No verso 11 e 12, todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, adoraram a Deus, dizendo amém, o louvor e a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força seja do nosso Deus pelo século dos séculos. Amém. Então, no verso 13, um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem com vestiduras brancas, de onde vêm? Falou para João. Né? Então, no versos 14 e 16, João responde: tu sabes. E ele então disse: estes são os que vêm da grande tribulação. Nestes momentos do tempo do fim, eles não vão passar pela morte, né? Eles lavaram sua vestidura e alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre vós o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Então, durante as pragas, muitos deles tiveram fome, sede, o aquecimento do sol, mas os justos são protegidos dos seus efeitos mortais, porque eles não morrerão. E no verso 17, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono apacentará e os guiará para as fontes de água viva, e Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Amém, né? Então, queremos fazer parte deste povo. Vamos nos preparar para isto. Isto nós temos que ser selado para não sofrer as consequências e a ira de Deus. E no próximo vídeo, que será o capítulo 8, aí nós vamos ver o 7º selo acontecer. Então, vou esperar vocês até lá, tá? Que Deus abençoe a todos. Amém.